Olá, amigos e irmãos, muito feliz por entrar na sua casa, por fazer parte da tua vida, junto com a tua família. Para você que está sozinho também participando desse culto online, nós estamos começando agora mais um culto a Deus exclusivamente de forma online, para chegar em você, na sua casa, na sua família. E o meu desejo é que todos vocês sejam muito abençoados, que o Senhor Jesus estenda a mão sobre você e que esse culto, através de uma ministração da palavra, no momento do louvor, em tudo que fizermos, possa de alguma forma corroborar para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. E você que ainda não tem uma vida regrada pelos parâmetros da palavra de Deus, você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, trouxe significância para a tua vida, que mudou a sua forma de ser, eu espero de alguma forma cooperar para que isso aconteça. Você que sabe que precisa de uma nova vida e de uma nova postura na vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus, convido você, se você estiver sozinho, ou se você estiver com amigos ou sua família, para todos nós orarmos juntos nesse momento, iniciando esse culto. Querido Deus e Pai, nós erguemos a nossa voz a Ti em oração, em adoração, reconhecendo a necessidade que temos do Espírito Santo nos conduzir, para que da minha boca parta uma palavra abençoada, direcionada ao coração daquele que ouve, Senhor. E que todos os momentos desse culto, antes de tudo, sejam agradáveis a Ti e possam cumprir o propósito da adoração, do louvor e na vida das pessoas que dele participam, da edificação e, quem sabe, da salvação, Senhor, daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Eu oro ao Senhor e agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho
passar por ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Declare quem você é. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. O nome de Jesus é poderoso para quebrar cadeias, para desfazer qualquer situação. Ele é Senhor. Aleluia, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu, eu creio. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu creio. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou por nossa. Nesse culto online, chegamos no momento agora da pregação da palavra de Deus. Na verdade, essa pregação é em forma de estudo nesses cultos que fazemos e levamos até você, e você assiste ou participa quando quiser, fica gravado nas nossas redes, é só você buscar os episódios, as séries. Eu te aconselho a não ouvir assim esporadicamente uma ou outra palavra, mas seguir os episódios. Por exemplo, nós estamos fazendo uma série agora. A série é Obras da Carne versus Fruto do Espírito. E nós temos o episódio 10 hoje, quando vamos falar sobre inveja. Então, consequentemente, já tivemos 9 episódios dessa série. Pegue o primeiro, se você ainda não assistiu. Assista o primeiro, você não precisa assistir ao vivo, pode até desligar agora e assiste lá o primeiro, depois assiste o 2, o 3, porque é um estudo sequencial. Na verdade, é um seminário que você está fazendo comigo nesses estudos. Então, siga à risca isso. Vai ser útil para a sua edificação. Nessa série de estudos, nós estamos falando, já disse para você, enfatizo, dessa luta interior que nós temos entre fazer a vontade da carne ou fazer a vontade do Espírito de Deus. Obedecer às paixões carnais ou obedecer aos ensinamentos de Deus pela sua palavra, os valores de Deus
que são determinantes para a nossa conduta, que definem como devemos viver, um dos dois nós vamos seguir. Nós temos que fazer a escolha, se vamos atender à carne ou atender ao Espírito. E, portanto, nós vamos ter sempre essa luta dentro de nós, porque se atendemos à carne, o Espírito vai continuar com as suas verdades martelando na nossa mente, para que a gente entenda que estamos errados. E se atendemos o Espírito, a carne vai estar sempre nos chamando, dizendo: ei, eu estou aqui, eu quero fazer isso e aquilo, eu tenho essa paixão, me atende. E nós vamos estar sempre lutando. Se decidiu viver na carne, vai estar lutando contra o Espírito de Deus. Se decidiu viver no Espírito, vai estar lutando contra a carne. Então, um conflito dentro de você sempre vai existir. Na medida que você se posiciona mais firme, mais sólido na sua escolha, é que o outro princípio, o outro valor vai se desfazendo da sua vida. A ponto de ter gente hoje que vive na carne naturalmente, como se fosse a única opção, como se não tivesse nenhum problema. Talvez alguns só vão acordar quando estiverem no inferno, ardendo em chamas eternas, e aí vão pensar: puxa vida, eu devia ter pensado na escolha que fiz. Outros já vivem no espírito com uma consistência tão grande que, ainda que tenham uma carne clamando, já não faz muito barulho a carne não, ela já não está tão forte, ela já está meio fraquinha, não foi alimentada, ela já está meio doente, quase morrendo. Então, eles vivem com tranquilidade uma vida espiritual. Tudo isso é o tempo que vai levar. Tanto viver na carne como viver no espírito trazem reflexos sobre os relacionamentos. Quem vive na carne tem reflexos negativos. Em Romanos capítulo 6, capítulo 8, diz que o viver na carne gera morte, destruição, e que o viver no Espírito gera vida e gera paz. Então há consequências. Mas onde há essa morte? Onde há essa destruição? Onde há essa vida? Onde há a paz? Nos relacionamentos, em 3 níveis. Primeiro, no relacionamento consigo mesmo, depois no relacionamento com as pessoas e depois no relacionamento com Deus. Perceba que quando Jesus é perguntado dos mandamentos, ele resume tudo em 2 mandamentos. Amarás a Deus, sobre tudo, sobre todas as coisas, e depois amarás ao teu próximo como a si mesmo. Perceba que Jesus aborda as 3 áreas de relacionamento, porque é com o amor que nós temos a condição de definir um bom relacionamento, tanto conosco mesmo, como com as pessoas e com Deus. Quem vive na carne não ama. As características da obra da carne são características de uma vida, de uma pessoa voltada para si mesmo, para o egoísmo, para o materialismo, para suas paixões. Então ela não ama, não conhece o que é o verdadeiro amor. E ela não vai ter bons relacionamentos com as pessoas. Nos últimos episódios, nos últimos 4, nós vimos 4 características da pessoa que vive na carne. Primeiro, inimizade, depois ciúmes, depois contenda, depois divisão. Hoje nós vamos ver a 5ª manifestação carnal, a 5ª forma. E não quer dizer que tenha essa sequência sempre, e que todas essas obras estejam presentes na mesma pessoa. Mas algumas dessas obras na vida de alguém já define essa pessoa como uma pessoa carnal, uma pessoa que vive na carne. Também não dá para fazer continha, não. São quantas obras carnais nesse texto? Não lembro agora, vamos dizer que sejam 7, 8. Deixa eu ver, eu tenho 3, mas 5 eu não tenho, então eu estou bem, estou legal, não é? Não. Tem uma, já é obra da carne. Ninguém é mais ou menos velho ou mais ou menos novo. A gente é novo, a gente está velho. A gente não está mais ou menos bom, mais ou menos ruim. A gente está ruim ou a gente está bom, está bem. Então a gente precisa entender que esse relativismo não existe. Então não dá para fazer conta, 4-4 empatou, legal, tenho 4 obras da carne, tenho 4 que não são. Não, tem que lutar para vencer todas as obras da carne, se inclinar para o Espírito, viver a vontade de Deus. Assim como não adianta, eu sou honesto, só roubei a semana passada, deixou de ser honesto, roubou a semana passada, não é mais honesto. Ah, mas minha vida inteira eu não roubei, só roubei a semana passada. É desonesto, porque roubou a semana passada. Então a obra da carne precisa ser eliminada da vida daquele que quer viver no Espírito. Hoje nós vamos falar sobre invejas. Eu chamo o primeiro texto bíblico de Tiago, capítulo 3, versículo 16. Tiago 3,16, é bom você ter a Bíblia, abri-la, e mesmo que apareça na sua tela, mas com a Bíblia aberta você tem condição de fixar os seus olhos enquanto eu estou falando na sequência.
E você percebe nesse versículo que a inveja está associada a duas coisas. As situações ruins, e também está associada à confusão. Olha lá, onde há inveja, existe o quê? Confusão e toda espécie de coisas ruins. Então a inveja, só por isso já está bem definido que não é algo bom, que é uma obra da carne que precisa ser eliminada. Então a Bíblia correlaciona a inveja a pecado e a uma fonte de motivação para fazer o mal. A pessoa que está em inveja, ela está em pecado e ela tem uma força dentro dela, por causa da inveja, que a impulsiona a fazer o mal. A inveja não deixa a pessoa ser uma pessoa benigna, mas transforma a pessoa em alguém maligno. Ela é improdutiva. A inveja é improdutiva na medida em que castra o invejoso de realizar coisas boas. Por que que o castra? Porque a mente, o coração dele está ocupado com as coisas boas que os outros fizeram e que traz mal-estar para elas. Não as coisas boas, mas porque foram os outros que fizeram. Isso é inveja. Vamos pegar um pregador como eu. Se eu ouço um outro pregador e ele prega muito bem, ele traz uma mensagem que até eu choro quando estou ouvindo o outro pregar. E aí eu fico com tanta inveja dele, pensando naquela mensagem, e vou pregar depois, eu estou desconcentrado para pregar uma coisa boa. Por quê? Porque eu estou concentrado no que o outro fez. Mas não estou concentrado com alegria. Eu estou concentrado no que o outro fez com um sentimento amargo. Puxa, mas ele fez tão bem. Eu queria que ele tropeçasse, eu queria que ele errasse, eu queria que ele engasgasse. Eu queria que ele não se saísse bem, para que depois, quando eu fizesse, os outros achassem que foi bom. Estou falando de pregação que é minha praia, mas qualquer coisa, um serviço lá na empresa, uma fala, uma conversa, uma piada contada, o outro contou uma boa piada, todo mundo riu no escritório, aí o invejoso já fica todo com dificuldade de contar a próxima piada. Por quê? Porque ele se sente mal, porque o outro fez algo bom. A Bíblia, ela bate o martelo categoricamente, lá em Êxodo 20, 17, nos mandamentos, diz lá, não cobiçarás. É para não deixar nenhuma margem de pensamento que a inveja não tem problema. Cobiça é inveja, é ver o outro e depois ficar cobiçando o que o outro é, o que o outro tem, é querer ter feito aquilo, ou querer fazer melhor que aquilo. É inveja, se atormentar com o bem que os outros fazem. Um outro texto bíblico mostra que como a inveja é terrível, ela até pode apodrecer os ossos, pode adoecer as pessoas. Veja em Provérbios, capítulo 14, versículo número 30. Provérbios 14, 30. Olha lá, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Por que se associa ânimo com inveja? Porque o invejoso perde o ânimo para fazer coisas boas, porque fica amargurado com as coisas boas que o outro fez. Adoece a pessoa, torna ela uma pessoa doente emocionalmente e até doente fisicamente, porque existem as doenças psicossomáticas. A pessoa que é doente na alma, que é doente nas emoções, no pensamento, com a mente negativa, tende a contrair mais doenças físicas, por causa da doença dos pensamentos, por causa da doença dos sentimentos e das emoções. É por isso que o texto diz: a inveja apodrece os ossos. Ou seja, o ânimo da pessoa não está colocado em fazer algo bom. Ela perde o ânimo, ela fica doente emocionalmente. Estado de ânimo é um estado emocional, estar animado, encorajado, ou então estar cabeça baixa, caído, deprê. Então essa pessoa caída, ela tem uma doença a ficar mais... Ela tem uma tendência a ficar mais doente fisicamente. Que terrível, né? Tanta gente nos hospitais, tanta gente sofrendo tantas dores e não acha nem solução, o médico não tem remédio para dar, não tem tratamento para fazer, fica lá arriscando um comprimido, alguma coisa. Mas não, na verdade, o mal está ali por causa do quê? Da inveja, que está apodrecendo os ossos da pessoa. A inveja deriva do latim, esse termo. Invidia,
Então, do latim, invidia. E essa palavra invídia no latim, segundo dicil.com.br, ela dá o sentido de desgosto causado pela felicidade alheia. Então é esse mal-estar, esse desânimo, porque o outro é feliz, porque o outro está com um senso de realização muito grande. Qualquer coisa pode causar inveja na pessoa invejosa, qualquer coisa. Mas nós podemos destacar, olhando para o Salmo 73, podemos extrair de lá 3 situações, pelo menos, que são mais comuns e que levam uma pessoa a ser invejosa, ou então manifestam a inveja na vida de uma pessoa. Quem compôs o Salmo 73 foi Asaf, chefe do coro, lá em Israel. Um músico, musicista, alguém que tinha uma posição de liderança para governar outros musicistas. Que na nossa igreja, o Asaf seria Talita, que a minha filha é a líder de um ministério, mais de 50 pessoas que estão no louvor. Então o Asaf era essa pessoa. E ele, por um tempo na sua vida, foi tomado pela inveja. Depois se arrependeu, abandonou a inveja. Aí já tem um alento muito grande, o invejoso não tem que morrer invejoso. Ele pode abandonar esse mau caminho. Vamos olhar para Asaf, e com Asaf a gente aprende, embora eu não vá pregar sobre como abandonar a inveja, um mau caminho, mas o Salmo 73 traz um indicativo muito forte de como abandonar. Agora, nesse primeiro momento, os nossos olhos vão se voltar para entender as 3 coisas que identificam, que qualificam, que mostram que uma pessoa é invejosa. Vamos lá. Primeiro, no versículo 3. Embora eu tenha aí na tela, eu vou até abrir a minha Bíblia para olhar nela. Salmo 73, no versículo número 3. Diz assim o texto: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Percebe aí que há um desprazer causado quando se percebe que alguém prospera e desfruta de felicidade sendo uma pessoa ruim. Então é quando o outro é feliz. Independente da pessoa ser ruim, ela está sendo feliz. Pode ser que aquela felicidade dela, e normalmente é um tempo de ilusão e de engano. Porque o mal tem o seu tempo de ilusão e de engano. Pensa comigo, o cara vai lá e assalta o banco, ou rouba um carro, ou mata alguém, e ele se satisfaz com aquilo. A vingança, porque matou uma pessoa, dá um certo prazer nela de se sentir, estou justiçado. Ou então o dinheiro, fruto do assalto, ou o carro que foi roubado, dá um tempo de prazer para a pessoa. Depois ela vai presa. Então era uma ilusão aquele prazer, não é um prazer contínuo. É um prazer que vai acabar. Tem um efeito colateral. É uma ilusão. Então tem pessoas que estão felizes, são prósperas, de uma forma ilusória. Porque tudo aquilo foi conquistado. Eu fico pensando no meu país aqui, quantos políticos que vivem e outros viverão isso. Um tempo de ilusão, de felicidade, enquanto são corruptos, ladrões, e desfrutam de uma vida na besca, mas um dia a casa cai, né? Um dia a casa cai e depois passam vergonha, são humilhados. Então, é assim. Agora, olhando para Asaf, ele ficou olhando para essas pessoas, observando Asaf, a gente vê que ele ficou olhando para essas pessoas, e quando ele ficou olhando para essas pessoas, ele quase se desviou. Ele quase se afastou de Deus, perdeu o contato com Deus. Então, a inveja faz isso. Ela acontece, ela faz com que a pessoa perca o contato com Deus, e ela acontece quando o outro é feliz. Uma outra coisa que percebemos no Salmo 73, que aconteceu na vida de Asaf, é que ele se tornou invejoso quando o outro foi bem sucedido. Então, além de ser feliz, se tornou uma pessoa bem sucedida. Está no versículo 10, a gente tem uma expressão que mostra isso. O seu povo se volta para eles
e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Ele está falando daquelas pessoas más, daquelas pessoas que fazem coisa errada, mas estão no tempo da ilusão, do engano. Então todo mundo olha para aquela pessoa e fala, puxa, aquele lá é o cara. Aquele lá é uma pessoa bem-sucedida. Se volta para ele, tem prazer neles, parece uma fonte, que eles vão beber água com avidez, com aquele anseio. E aí o invejoso olha para essa pessoa e fala, puxa, como eu queria ser bem-sucedido que nem aquele lá. Vai para a cadeia depois, sabia? Vai cair na vergonha e na humilhação depois, sabia disso? Mas como a gente não vê o futuro, só o presente, e esquece o passado, então a gente olha assim e fala, puxa, aquela pessoa é bem-sucedida, e fica com inveja, por causa do sucesso que o outro tem. E a forma mais característica da inveja se manifestar é quando a outra pessoa conquista bens, né? Quando a pessoa conquista bens. Quantas pessoas naquela hora de testemunho na igreja, que alguém conta, comprei o segundo carro, um carro zero, tal, o irmão lá no canto diz um aleluia de lado, assim, com a boca, com a língua meio amarrada, e lá pensando eu aqui de bicicleta, e esse miserável desse irmão já tem 2 carros, Deus não olha para mim. Ele pode não falar nada disso, mas lá dentro vai alimentando essas coisas, porque o outro está conquistando bens, não é? Dia de casamento, né? O irmão lá, a irmã está casando, e a gente está ali sentado, e eu estou aqui, virei titio, virei titia, e o outro lá casando, meu Deus, quando será o dia da minha sorte? Será que antes da minha morte esse dia vai chegar? E fica ali alimentando um sentimento ruim, em vez de se alegrar com o outro. Aquela irmã lá já estava desesperada para casar, Deus atendeu, socorreu ela. Aquele cara é feio que dói e conseguiu casar. Então, é pobre, duro, não tem nada, conseguiu casar, vou me alegrar porque o irmão lá está casando, em vez de ficar com inveja. O versículo 12 diz assim, eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Está vendo? Olhou para aquele lá que está aumentando a riqueza, que está tendo bem. Aí está falando do ímpio, né? Está falando de sentir inveja do ímpio. Mas também tem justos que estão sendo abençoados, prosperados, e tem gente sentindo inveja porque o justo está sendo prosperado. Mas tudo isso é inutilidade. Tudo isso é coisa sem valor. Viver de inveja tem um efeito terrível na vida do invejoso, paralisa o invejoso. Em vez dele ir conquistar, ele fica só olhando, ou com admiração, contemplação desgostosa a conquista do outro, ou então com aquele sentimento amargo pela conquista do outro. Tudo isso é inveja. Vai você para a luta, vai você conquistar, vai você trabalhar, vai você obter, vai você orar, vai você confiar. Cuida da tua vida, em outras palavras, para não ser um invejoso. Teve um momento que Asaf foi curado. Sabe quando ele foi curado? Quando ele disse assim, eu me voltei para o templo do Senhor. Eu coloquei os meus olhos no templo do Senhor. Não é porque ele parou na frente da igreja, aqui da casa de oração para todos os povos, ficou olhando para o templo. O que quer dizer? Ele voltou os seus olhos para tudo que o templo traz. O templo traz a presença de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, quando ele se concentrou em Deus, parou de olhar para os outros, parou de olhar para o sucesso dos outros, para a felicidade dos outros, para os bens dos outros. Quando ele parou de olhar para isso e começou a olhar para Deus, voltou sua atenção para Deus, deixa os outros de lá, que Deus abençoe os outros. Quando ele olhou para Deus, o lábio dele mudou, a alegria dele mudou, o coração dele mudou. Ele termina o Salmo 73, ele termina com essas palavras. Ainda que a minha carne, versículo 26, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Versículo 27, os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. E o último versículo 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras.
Perceba na leitura do Salmo 73, ele começa dizendo, fiquei olhando para os outros, para o sucesso, para os bens, para a felicidade dos outros. O que aconteceu? Inveja dentro de mim, fiquei desviado. Tem uma parte no texto, quando você lê o Salmo 73, você vai encontrar lá que ele diz, eu quase me desviei. Agora ele termina dizendo, agora eu estou olhando para Deus, agora eu sei que Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro, eu não estou nem aí com aqueles que estão felizes, são bem-sucedidos, têm bens, mas por caminhos ímpios, porque o futuro deles já está reservado para eles. Agora eu estou olhando para o Senhor, meu refúgio está no Senhor, Ele está se alegrando no Senhor. Vença a inveja, olhe para Deus, valorize os outros para não ter inveja dos outros, e se contente com quem você é, com o que Deus te deu. Se alegre, se louve nisso. Quando você olha para Deus e busca a Deus, você tem condição de se agradar com o que Deus fez. E Deus fez você de forma artesanal, te amando para te dar uma vida, uma esperança, um futuro. Então olhe para Deus que você vai se ver. Mas não vai se ver como uma pessoa amargurada e invejosa. Vai se ver como uma obra-prima de Deus, e que Deus fez com alegria e prazer, e quando terminou ele falou, caprichei, isso é bom, caprichei. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós agora nos entregamos com gratidão e louvor pelo privilégio, pela alegria de termos chegado aqui, ouvido a Tua palavra, e termos a oportunidade de, como Asaf, olhar para o Senhor, para o seu templo, para tudo que o teu templo representa, e encontrar fortalecimento, refúgio, consolo e conforto. Eu lhe peço que o Senhor abençoe cada pessoa que ouviu essa mensagem, e que seja tomada por satisfação no Senhor. E aquele que porventura está preso na inveja, que nesse momento encontre libertação. Ajude-o nisso, Pai. Ajude essa mulher nisso. Em nome de Jesus. Amém. Estamos nesse culto exclusivamente online, na Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade na capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o templo da Igreja Brasil para Cristo do Mandaqui, e estamos fazendo esse culto com uma ministração breve sobre a sua vida, para alimentar você, para te fortalecer. E ele é exclusivo pela internet. Então nós não temos pessoas aqui participando, mas é um culto a Deus e nós queremos dar a oportunidade para você de entregar a sua contribuição nesse culto. Há pessoas que só conseguem cultuar a Deus assim, de forma online, devido ao lugar onde mora ou devido a uma situação que vivem nesse momento. Esse culto pode estar chegando alguém encarcerado, pode estar chegando alguém hospitalizado, pode estar chegando alguém que tem dificuldades de sair da sua casa, pode estar chegando alguém que pelo seu horário de trabalho não consegue se locomover até um templo. Então, precisa alimentar a sua vida no todo. E nós alimentamos a nossa vida espiritual também, contribuindo com a obra de Deus na terra. Como tudo que existe nesse mundo, é necessário haver recursos para uma materialização. O reino de Deus é espiritual, a mensagem é espiritual, ela é gratuita, tanto é que você recebeu e vai continuar recebendo, independente de qualquer postura que tenha nesse momento, porque nós oferecemos de graça, e tem que ser de graça. Mas há aquelas pessoas que têm o desejo de ver a obra de Deus continuar, de ver a obra de Deus prosperar, e também têm a confiança de que quando investem na obra de Deus, Deus investe na vida delas. Deus cuida delas. Aliás, não criaram isso na sua mente, mas a palavra de Deus traz essa referência, que quando semeamos, Deus nos dá mais semente para podermos semear mais. Essa linguagem analógica que fala de uma semente, de uma semeadura, está dizendo do reino de Deus. Leia a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, 8, 9... Nesses capítulos você vai chegar a essa conclusão. Então agora eu quero lhe dar a oportunidade de contribuir. Nós vamos orar a Deus e em sequência você faz a sua contribuição online, conforme está passando aí, conforme vai ficar na tela durante algum tempo. Levante a sua mão, eu tenho um envelope representando a contribuição, você não tem, mas levante a sua mão
e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti uma oferta por acreditar na obra do Senhor, que alcançou a minha vida e que está alcançando tantas pessoas. Eu peço-te, Senhor, que essa oferta venha sobre mim de volta, como uma nova semente, para eu continuar semeando mais. Quero viver de maneira honesta e íntegra, e quero ver a Tua obra prosperar na terra. Recebe o valor espiritual, sentimental que essa oferta tem. Recebe a fé que essa oferta tem. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu só vou louvar. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando em parar, olha ao seu lado, o Senhor quer te cobrir com seu amor. Aproveite, porque hoje é sua chance de louvor. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Bom, chegamos ao final desse culto exclusivamente online, aqui da Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade da Capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o nosso templo menor, onde nós estamos buscando edificar e fortalecer a sua vida. Eu oro a Deus e peço que o Senhor abençoe a sua casa, eu peço que Deus abençoe a sua vida, eu peço que Deus abençoe a sua família. Deus te guarde e até o nosso próximo culto online, nessa série de mensagens sobre obras da carne, fruto do Espírito, às segundas-feiras. E nos outros dias, outras séries de mensagens estão passando. Deus te abençoe, Deus seja contigo.